sobre na verdade, tudo surgiu desse livro aqui, ó. E para as pessoas entenderem sobre a teologia da libertação, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa entender sobre o que é o comunismo e que a teologia da libertação é um dos braços do ecumenismo que se infiltrou dentro da Igreja Católica através de uma teologia que nada mais é que não é teologia, e sim é uma ideologia marxista, comunista, para tirar o povo de Deus dentro da Igreja Católica, dentro da salvação, para transformar os católicos, né, em idiotas úteis para os fins e o propósito da teologia da libertação. Basicamente é isso. Mas para que a gente entenda o que é o comunismo, eu poderia estar falando por minhas palavras ou por minha experiência. Eu prefiro não falar por mim, e sim falar por esse livro aqui, do Dom Geraldo, né, a respeito do Catecismo Anticomunista. Essa aqui é uma edição que teve até o prefácio do Bernardo Kister, né, o Bernardo Kister, que é um católico aí, que tem falado muito sobre a teologia da libertação, tá? Então, eu vou ler somente aqui algumas partes para as pessoas entenderem do que esse livro aborda e principalmente do pensamento do Dom Geraldo de Proença Sigol, tá? Que foi ele que, com muita maestria, ele fez esse livro através de perguntas e respostas para poder esclarecer para a gente. Então, pegando aqui uma breve introdução, este catecismo anticomunista de Dom Sigol serve precisamente para calibrar, por assim dizer, os dois grupos, os que ignoram completamente o problema e os que dão a ele uma dimensão imerecida. É para auxiliar na caminhada cristã. É de suma importância que todo católico que quer estar bem informado adquira esse livro, tá? Então, Dom Sigol, ele nasceu em Belo Horizonte no dia 26 de setembro de 1909, faleceu na mesma cidade no dia 5 de setembro, aos 89 anos de idade. Foi ordenado sacerdote na Congregação Missionária do Verbo Divino em Roma e recebeu sua ordenação episcopal em maio de 1947, antes de assumir a Arquidiocese Diamantina, onde passou a maior parte da sua vida. Foi bispo de Jacarezinho, ou seja, um bispo verdadeiramente católico que se debruçou sobre o assunto e quis alertar os fiéis, as suas ovelhas, sobre esse grande mal que na época dele, né, em 1960, estava se infiltrando dentro da Igreja Católica. Então, olha o que ele diz. Sua atuação na luta contra a infiltração comunista na igreja no Brasil foi singular. Vocês lembram que eu li para vocês o livro AA 1025, da infiltração? Olha como que uma coisa corrobora com outra. Tanto naquele livro quanto esse bispo, fala-se da infiltração desses comunistas dentro da Igreja Católica. Então, pode-se dizer que foi uma das marcas de sua atuação pastoral, muito diferente do comportamento, arrisco dizer, omisso de tantos bons bispos de gerações seguintes. Ele foi, por exemplo, um dos grandes opositores públicos de Dom Helder Câmara, também chamado de o Arcebispo Vermelho, um dos principais disseminadores da teologia da libertação. Esse Dom Helder já faleceu e ele era conhecido aqui no Brasil como Arcebispo Vermelho. Não só no Brasil, mas em outros países, principalmente os latino-americanos. Foi ele também que, já na segunda metade dos anos de 1970, alentava a nunciatura apostólica e aos fiéis sobre o viés esquerdista que tomavam as comunidades eclesiais de base.
Para quem se lembra, nos outros podcasts, a gente falou justamente sobre essas comunidades que são células comunistas infiltradas em cada paróquia. Fermento que, alguns anos depois, constituiria a base do Partido dos Trabalhadores. Tem gente aí, se vocês quiserem pesquisar, o Lula, dentro de um avião, ele fala, né, que ele só se elegeu graças à ala progressista da Igreja Católica, ou seja, a ala comunista. No dia 26 de novembro de 1968, o Jornal do Brasil replicou trechos de um artigo de Dom Sigô. E ele fala o seguinte: o catolicismo brasileiro de esquerda queria realizar um programa socialista sem negar a Deus e a Igreja. Ou seja, uma teologia da libertação, né, tropicalizada aos modos do Brasil, de forma que desse uma aparência, né, que fosse não tão radical contra a origem da teologia da libertação. Então, sem negar a Deus e a Igreja de forma direta, mas não indireta. Mas essa posição destrói a autoridade. Por que Jesus falou, Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Ou seja, Pedro foi o primeiro papa. Pedro foi escolhido entre os 12 apóstolos para seguir, né, a sucessão apostólica, para que, de forma que a igreja tivesse uma hierarquia, com bispos, cardeais, né, e sacerdotes, e assim sucessivamente. Então, a ideia dessa teologia é o quê? Destruir a hierarquia da igreja. Uma vez que você destrói a hierarquia da igreja, essa igreja já não é mais católica. É uma igreja socialista comunista. É justamente por não deixarem de falar de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja que os teólogos da libertação ludibriaram, ou seja, enganaram inúmeros fiéis. Lambuzam a ideologia marxista com o mel da linguagem mística e dogmática da igreja para fingir seguir a tradição que eles mesmos tão intensamente estão a demolir. Dom Geraldo Sigô faz essa introdução que, na verdade, foi feita pelo Bernardo Kister, nesse livro que dá todo o manual que todo católico deveria ler para entender o que é o comunismo e como que ele está infiltrado, devastando as paróquias. Esses dias eu peguei eu conversei com uma senhora, ela falando sobre os problemas da filha dela, e ela me relatando, depois, no meio da conversa, que todos os padres da paróquia dela eram da teologia da libertação. E eu falei para ela, olha, são padres comunistas, e eles vão acabar destruindo a igreja. Não, mas eles fazem muita caridade, eles ajudam os pobres. Vamos ver se eles ajudam realmente os pobres? Porque eles tiram todo o sentido sagrado da igreja e transformam o quê? A busca pelo social. Esses pobres, eles melhoraram de vida com a teologia da libertação? Não. A ala progressista, a ala esquerdista, a ala comunista, dentro da Igreja Católica, que ajudou a eleger o Lula 1, 2, 3 vezes, agora no terceiro mandato, melhorou a vida dos pobres? Não. Melhorou a vida dos desempregados? Não. Nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados no nosso país hoje. É tudo o quê? Para ludibriar os católicos, para tirar o sentido sagrado, para tirar a tradição, para destruir a hierarquia da igreja, para que os fiéis sejam equiparados
com os sacerdotes. Ora, se você destrói o sacerdote, você destrói a pessoa de Cristo. Porque o sacerdote faz as vezes de Cristo quando está consagrando a Santa Hóstia. Eles conhecem o mal, conhece muito mais a doutrina da Igreja Católica que os próprios fiéis. Isso está provado naquele livro, AA 1025. E aqui, nesse livro do Catecismo Anticomunista, eu peguei alguns pontos aqui a respeito que ele trata através de perguntas e respostas. Por exemplo, então a divergência entre a seita comunista e o catolicismo se verifica só no campo religioso? A resposta é não. Além do campo religioso, há muitos outros campos em que as divergências entre a seita comunista e o catolicismo são irredutíveis. Outra pergunta. Em que outros pontos fundamentais existe essa divergência radical? Resposta. Essa divergência existe em todos os pontos, mas ela é mais fundamental em relação à verdade e à moral, à família, à propriedade e à desigualdade social. Então, o comunismo não admite a verdade? Não. Para o comunista, não interessa que uma afirmação corresponde à realidade ou não. Para ele, verdade é o que ajuda a fazer a revolução. A mesma afirmação pode ser hoje e amanhã sucessivamente verdade e mentira, de acordo com a conveniência do partido. Assim, houve tempo em que Stalin era um herói para a seita comunista. Hoje é um bandido declarado. Não há verdade objetiva. O comunismo ensina a respeitar as famílias? Olha a resposta. Como o homem é um animal, isso na visão do comunismo, hein? Como o homem é um animal, a família vale tanto como um casal de bichos. Por isto, o comunismo ensina a dissolver as famílias, a violentar as mulheres dos povos que não são comunistas e a respeitar as famílias dos que o são. O que aconteceria às nossas famílias católicas se o comunismo dominasse em todo o nosso país, o Brasil? Os países que resistissem à profanação do seu lar poderiam ser mortos. As filhas e esposas ficariam expostas à violação. As famílias perderiam suas propriedades e seriam arruinadas e destruídas. O comunismo acha que o direito é sagrado? Resposta. Como não admite a existência de Deus nem da alma, o comunismo não reconhece a dignidade do homem e nega que o direito exista, somente reconhece a força. Outro exemplo aqui. Quem deve então ser adorado? A resposta: para o católico, Deus deve ser adorado, porque é o Criador do céu e da terra. O comunista recusa a adoração a Deus. Em vez de adorar ao Criador, ele adora o Estado comunista e totalitário. O que é a revolução? Revolução, com maiúscula, é a rejeição de Deus, de Cristo, da Igreja e de tudo que eles provêm. É a organização da vida humana somente segundo a razão humana e as paixões humanas. Seu ideal é a cidade do homem sem Deus, oposta à cristandade e à ordem natural, que é a cidade de Deus. Vamos explicar isso aqui com melhor definição. O comunismo e a teologia da libertação, eles pregam o quê? A luta de classes, né? Dos oprimidos contra os patrões, contra os ricos, né? Essa é a luta, de lutar por uma vida melhor aqui na Terra. Como se você agindo um contra o outro. É uma eterna guerra. Não existe paz em todos os países onde essa maldição chamada teologia da libertação ganhou campo e espaço. Não tem paz na vida das pessoas, porque não tem Deus. É uma eterna luta, briga de classes. Então, o que eles
Qual que é o doce encantado que eles vendem para os católicos? Que você é pobre e você precisa lutar por uma vida melhor aqui na Terra. E isso qualquer um pode fazer sem teologia nenhuma. Qualquer pessoa pode lutar para ascender na vida ou não. Só que eles tiram toda a pessoa de Deus, a Santíssima Trindade, a oração, o sagrado, a Eucaristia, eles retiram tudo. E você vira o quê? Um ateu sem você saber. Porque você só se preocupa com os bens materiais, só com a riqueza, só em lutar. Só que em todos os lugares onde essas SEBs, comunidades eclesiásticas de base, foram dominando as paróquias, o que você vê? A pobreza continua lá do mesmo jeito. Ah, Marcos, mas eles fazem caridade, eles ajudam as pessoas. Ok. Mas sem a teologia da libertação, a Igreja Católica já faz isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos que a Igreja Católica faz isso. Ajudar as pessoas, os pobres. Tem milhares de ONGs, tem milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, ajudando ou a própria igreja, ou a igreja compartilhando com essas ONGs, ajudando essas pessoas. E o que melhorou? E o que se vê de fato onde foi implementada a teologia da libertação? Diminuiu o número de fiéis, diminuiu o número de seminaristas, diminuiu o número de padres. Por que diminui o número de fiéis? Porque o católico, mais simples que ele seja, ele vai para a igreja, não é para ouvir pregação de política, não é para ouvir pregação de meio ambiente. Ele vai lá para quê? Para receber a doutrina, para ter Deus na Eucaristia. E a partir do momento que ele não tem isso, ele acaba se afastando. Diversos colegas meus aqui, eles falam que não vão em determinada igreja católica porque lá o padre só fala de política, só fala de meio ambiente, só segue a cartilha da CNBB. Em todos os lugares que tem a teologia da libertação, caiu drasticamente o número de fiéis, o número de seminaristas e o número, consequentemente, de sacerdotes. Porque se infiltrou o comunismo através dessa teologia. A própria Igreja Católica, como está escrito aqui, ajudou o Partido dos Trabalhadores, ajudou o Lula a se eleger. Ô, Eugênio, dá para colocar aquele primeiro vídeo do Lula e do Leonardo Boff? Tá me escutando, Eugênio? O vídeo do Boff e do Lula? Tá, o Júnior está preparando ali o vídeo que você pediu, né? Já vamos colocar. Agora são 7h43, é o nosso podcast, estamos falando aí sobre a teologia da libertação, né? Que é um assunto muito importante para as pessoas ficarem conhecendo. Pronto? Tá pronto o vídeo? Beleza, pode liberar. E quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia homilia era você. Não é puxar seu saco, não. Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que o Lula. Estou aí do seu lado, porque o eixo da teologia da libertação e do Papa Francisco é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social. E você pregou sempre isso. A relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com que eu tive com Dom Cláudio Umes, que eu tive com Dom Angélico, que eu tive com bispos no Acre, bispos em Rondônia. Dom Paulo Evaristo, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e com milhares de movimentos sociais, é que me fez ser o que eu sou. Eu sou, na política, um pouco filho do movimento sindical, um filho do movimento social, um filho da teologia da libertação.
E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima, de que a própria CNBB se escandalizou e diz: nós não negociamos dessa forma absolutamente. Eles têm um cristianismo devocional, não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres, justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Então, isso eu acho que nós temos que enfrentar e insistir na Constituição, que o Estado é laico. Eu tinha uma história, Boff, que eu contava quando eu estava no sindicato, que era o seguinte. Eu contava o seguinte: o cara pobre, ele está desempregado, aí ele vai no sindicato. Chega no sindicato, ele conta a situação dele para o sindicato, aí o dirigente sindical fala o seguinte: não, meu filho, você precisa, sabe, se organizar, você precisa lutar, porque nós precisamos, sabe, brigar com os patrões, fazer greve, aquele negócio todo. Aí o cara vai para casa e fala: pô, eu fui no sindicato pedir uma ajuda, o sindicato disse que eu tenho que me organizar, que eu tenho que lutar, sabe? Aí ele sai do sindicato, vai na igreja católica, chega lá, pega um padre conservador e o padre fala: ô, meu filho, você tem que sofrer na terra, porque o reino do céu será dos pobres, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico fazer não sei o que lá. Não dá esperança para o cara.